Se você é da geração que assistiu o desenho do Popeye, é grande a chance de você ter comido muito espinafre para ficar bem forte como ele, não é mesmo? Além de influenciador, o marinheiro mais famoso dos desenhos também é considerado o primeiro super-herói da história. Chegou a hora da gente matar a saudade e descobrir muitas curiosidades em mais um quadro Você Sabia? Muitos anos atrás, esse personagem que a gente vai falar hoje para você era utilizado como estratégia para que as crianças comessem verduras, porque o marinheiro Popeye ficava super forte quando ele se alimentava de espinafre. Ele surgiu em 1929, nos quadrinhos, isso tudo nas páginas de um jornal. Bora viajar ao passado, quase 100 anos atrás, para contar todos os detalhes sobre o Popeye aqui em mais um Você Sabia. O seu nome real era Frank Rock Fiegel. Ele era marinheiro e depois foi contratado para trabalhar em uma taverna na cidade de Chester, Illinois, nos Estados Unidos, para limpar e manter a ordem. Rock tinha a reputação de se envolver em diversas brigas, o que fez com que ele ficasse com os olhos deformados, por isso o apelido de Popeye, olho estourado, na tradução para o português. Ele sempre estava fumando um cachimbo, por isso falava apenas com um dos lados da boca, característica que podemos ver no desenho. O Rock também sempre se gabava da sua força e das proezas que conseguia realizar utilizando ela, garantindo que nunca tinha perdido uma briga. O espinafre talvez seja a característica mais marcante do Popeye, tanto que no auge do sucesso do personagem, ele chegou a aumentar em 30% a venda dessa verdura lá nos Estados Unidos. Uma cidade do Texas chegou a fazer uma estátua enorme, de 1,80 m, justamente para homenagear o Popeye, já que lá eles produziam muito espinafre. Só que no começo da história, não era o espinafre que dava força para ele, e sim as penas de uma galinha de estimação, isso nos quadrinhos. Porque quando ele foi para as telonas e para as telinhas, era só o espinafre mesmo. Popeye se casou 2 vezes com Olivia Palito. A primeira não foi bem aceita pelas pessoas, porque colocava um fim no triângulo amoroso entre o marinheiro, a mocinha e o Brutus. Vários dos episódios da série foram censurados após a Segunda Guerra Mundial. Nesse período, ele se vestia de preto e ofendia soldados japoneses. O racismo contra os orientais e os negros era evidente em várias passagens. Em um dos episódios, Popeye e Brutus engolem juntos uma lata de espinafre para derrotar os soldados japoneses. Companhia, atenção! Soldado em frente, marche! Direito, esquerdo, 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 direito. Companhia, dispensada! O esporte não é muito a minha área, mas a nossa próxima curiosidade envolve futebol e o Popeye é que o primeiro mascote do Flamengo, isso mesmo, a maior torcida do Brasil era o Popeye. Isso foi feito lá na década de 1940. Isso perdurou durante alguns anos, porque depois, quando a torcida começou a ser chamada de Urubu pelos rivais, eles adotaram então o Urubu como o novo mascote do Flamengo. Mas por muitos anos era o Popeye que estava lá, firme e principalmente muito forte. Em 1932, a Fleischer Studios conseguiu a licença para adaptar os quadrinhos de Popeye para o cinema. E no ano seguinte, o personagem apareceu em um curta-metragem de animação da personagem Betty Boop. Os episódios dessa época foram produzidos originalmente em preto e branco para o cinema, claro, e foram colorizados em 1987 para serem exibidos na televisão. A maioria dos episódios de 1930 foi regravada alguns anos depois na versão da década de 1950 para se atualizar aos novos tempos. Vou mostrar como é que se faz isso. Olha só. Como? Depois de fazer muito sucesso nos quadrinhos e nas telonas, finalmente em 1960, o Popeye chegou às telinhas das televisões do mundo todo. Só que essa fase foi muito criticada pelos fãs do personagem, porque eles falaram que perdeu um pouco da qualidade, porque a animação ficou um pouco mais infantilizada e também perdeu um pouco daquele sucesso gráfico, daquela qualidade.
Nos anos 1970, a dona dos direitos dos quadrinhos da Turma do Popeye fez um contrato com a Hanna-Barbera para produzir novas séries de desenhos animados do marinheiro. Essa é a mesma produtora responsável por clássicos, como os Flintstones, os Jetsons e o Scooby-Doo. A Hanna-Barbera produziu 3 séries diferentes do marinheiro até o final dos anos 80. Na última delas, Popeye e Olivia tiveram um filho, o Popeye Jr. Essa versão tinha menos aventuras e era mais infantil. Oh, a minha linda casa! Não se preocupe, querida. O seu marinheiro Popeye está aqui. Você vai ter um bocado de trabalho a fazer. Em 1980, Popeye ganhou a versão em live action, ou seja, com atores. Nesse caso, Robin Williams no papel de Popeye e Shelley Duvall no papel de Olivia Palito. O filme teve o seu roteiro baseado em algumas das primeiras histórias em quadrinhos do personagem e tinha algumas piadas visuais inspiradas nos antigos desenhos do Popeye. O filme arrecadou cerca de 50 milhões de dólares nas bilheterias dos Estados Unidos, mais do que o dobro do seu orçamento. As críticas foram mistas em geral, e até hoje ele não é tão lembrado assim como os desenhos. Mas de qualquer forma, vamos assistir um trechinho para finalizar a nossa reportagem de hoje. Eu nunca vi um quarto com uma decoração assim, mas pra mim qualquer coisa serve. Não, senhor, não ponha isso na cama. A cama não é lugar pra isso. Desculpa. Cuidado com a lâmpada! Cuidado. Deixa que eu ajude a senhora da mão. Sua mão tá quentinha, com todo respeito, claro. Cuidado pra não se machucar. Agora a outra mão. Isso. Opa, de novo. Eu não vi nada. Bom demais matar a saudade do Popeye, né?